Boa noite, colegas vereadores e a todos que nos acompanham. É impossível a gente falar de outro tema, né, a não ser o que foi uma tragédia na nossa cidade. A gente não consegue pensar outra coisa, né? Ontem, quando ocorreu a tragédia, que eu soube da notícia, eu estava indo também para outra agenda e fiquei muito na dúvida se eu iria até o local prestar apoio com receio. Receio, vereadores, de justamente o que foi citado aqui. A gente está se aproveitando, né, da situação, até porque fica aquela imagem, né? Políticos parece que querem aparecer, querem mostrar que estão fazendo alguma coisa. Agora aparecem vários projetos, é o que a gente escuta, né? Então, eu tive todo o cuidado e meu coração falou mais alto. Meu coração de mulher, de voluntária, de estar se colocando no lugar das pessoas. E eu fui. Quase ninguém me viu, porque eu estava dentro do CI. Eu fui para prestar apoio. Assim também estava, né, a vereadora Leise. E nós ficamos conversando com aquelas profissionais a todo tempo. Fiquei até o início da tarde. E foi, assim, emocionante os relatos dessas profissionais que ainda não têm ideia do quanto que elas protegeram as crianças daquela creche, porque foi muito rápido. Hoje eu estive presente numa reunião que foi feita em conjunto dos diretores da nossa rede de ensino de Blumenau e os policiais, né, civil, militar, Ministério Público, e lá foi dito que o indivíduo levou 30 segundos para cometer tudo o que ele fez. 30 segundos. Tem ideia? A gente pensa que é impossível. E, ao contrário do que falaram, ele não entrou só com o machado. Ele tinha um machado e um punhal. O machado, ele, infelizmente, né, usou de forma brutal numa das crianças, que foi a primeira, não conseguiu tirar e acabou fazendo o resto com o punhal. Mas ele sabia o que estava fazendo, ao contrário do que não dizem. Por quê? Porque foi diretamente na jugular. Foi realmente com a intenção de matar. Então, eu não tenho assim, ideia, né? A gente não pode se colocar no lugar desses pais, porque o sofrimento deles, hoje, eu acompanhei no enterro também. Duas delas são conhecidas, tenho amigas minhas que são madrinhas de uma delas. E isso sensibilizou a todos, porque a gente não tem como não sentir dor nesse momento. E quando eu estava com aquela equipe, eu posso dizer para vocês, elas estão traumatizadas. E aí eu quero parabenizar a equipe da prefeitura, porque tem uma ação que já foi feita anos atrás com as escolas, chamada Ações de Resposta, onde é prestado um atendimento humanitário e um atendimento de socorro e assistência às vítimas. O CI Cantinho Bom Pastor, eu já conhecia, até tive a oportunidade de ajudá-los em eventos, porque o CI era particular, mas ele também precisa se sustentar, né, diante dos custos que hoje ele se mantém para pagar os custos. Então, eles precisam, né, ter as reservas, os incentivos, e eu fiz questão de estar, nos últimos anos, contribuindo e conhecendo esse CI, a diretora Alconides, todas as profissionais. Então, quando eu cheguei no CI, fui direto na diretora, que está muito abalada, e as profissionais, principalmente as duas primeiras, que não estavam nem entendendo. A princípio, elas acharam que era um assalto. Assaltaram o posto e o assaltante estaria indo ali. Quando elas perceberam que ele estava
matando as crianças. Elas correram para dentro, levando as demais crianças. Tinha 40 crianças no parquinho, mais as que estavam dentro. Esse CI tem 200 crianças. Olha a tragédia que poderia ser se ele tivesse adentrado dentro desse CI. Ele ia ceifar muito mais vidas. E ele ficou, segundo o relato delas, na porta tentando abrir. E elas apavoradas. E aí, senhores vereadores, eu digo para vocês que um dia antes, coincidentemente, uma vereadora de Vila Velha, Sabrina, tinha me sugerido que ela aplicou lá também nas escolas, um projeto de lei dela, o botão do pânico nas escolas. Vejam só. E no outro dia aconteceu a tragédia. Quando ela mandou para mim, ela assim, vereadora do céu. Porque a gente não acredita, né? A gente acha que é algo que só acontece nos Estados Unidos, né, que a gente vê nos noticiários, e estava acontecendo aqui do nosso lado. Então, ela até falou, vereadora, protocola. A gente vai protocolar. Porque também, quando as professoras ligaram, quem já usou serviço também do 190 tem que estar passando algumas informações. Imagina na hora do pânico, tu não tem nem consciência do que tu está falando, tu fica nervosa. Então, esse botão do pânico já agilizaria isso. Mas, volto a falar, as medidas principais, com certeza, e aí quero parabenizar toda a nossa Câmara por essa iniciativa de investir na segurança das escolas de uma forma mais efetiva, ao prefeito, que inclusive vi uma notícia agora há pouco, que vai sim colocar seguranças armados nas escolas. E por que isso é importante? Hoje de manhã, vendo o noticiário, eu escutei alguns projetos de leis. Colocar o muro mais alto, acima de 2 metros. Lá tinha 3. Porta giratória. Ajuda, ajuda. Mas o que aconteceu? Pulou o muro. Então, a gente precisa olhar além. E a gente precisa também falar de saúde mental nas escolas. Porque esse indivíduo que fez isso não é normal. Se for olhar os relatos que a polícia passou da vida dele, mas também não é normal tudo o que está acontecendo, inclusive até adolescentes que acabaram brincando numa postagem, talvez sem maldade, não sabem nem o que estão falando, mas precisam ter consciência. Não se brinca com esse tipo de coisa. Tem famílias envolvidas. Tem a cidade toda envolvida. Então, eu quero dizer, não vamos se aproveitar da situação. Vamos ter amor, mais amor e respeito por essas famílias, pela equipe da escola, por todos. E a situação ali de ter psicólogos, ter assistente social, já foi um projeto que eu já apresentei aqui em 2021. Sei que o Estado também, vereador, colocou, e é importante a gente cuidar da saúde mental de todos, porque esse indivíduo que já não se enquadra no termo adolescente, que passou de 24, tem 25 anos, também já foi criança, teve problemas, né? Então, a gente precisa cuidar, sim, para não criar futuros psicopatas, vamos colocar assim, né? Porque é inimaginável a gente entender o que foi feito e a gente se solidariza com as pessoas, as famílias e com aquela unidade que não merece que falem mal, porque elas foram heroínas, poderia ser muito pior. Obrigada.